Estamos de volta e visite nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente do CIAN e diretor da Tecnicolor, Sr. Wilson Périco. Bom, se você quer comer bem demais, por um preço bem camarada também, e um sabor caseiro, Quilosito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na rua Ramos Ferreira, 1945, telefone 3622-6017. Quilosito com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma grande variedade de saladas, legumes e massas. Sem falar nas especialidades da casa, que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão e tambaqui ao forno. Quilosito, salão climatizado para 80 lugares para a realização do seu evento. Aberto de segunda a sábado para o almoço. Rua Ramos Ferreira, 1945, telefone 3622-6017. Estamos de volta, hoje com a honra e o prazer de estar com o Wilson Périco, que é o diretor da Tecnicolor e presidente do CIAN. A gente agradece ao Dedé por ceder esse espaço maravilhoso para que nós possamos gravar e também levar informações tão precisas. Também agradecemos a Moto Honda da Amazônia, ao Whirlpool, à Tecnicolor e também ao prefeito, à prefeitura e ao governo do estado por proporcionar a oportunidade, a possibilidade, melhor, da gente levar esse programa ao ar. Muito embora não ainda nos moldes que gostaríamos que fosse, porque nosso projeto é um projeto bastante longo, bastante complexo, onde envolve um aporte de capital um pouquinho maior. Mas esse assunto não é para esse momento. Wilson, eu vou mudar um pouquinho agora o contexto, que eu sei que a sua visão é bastante ampla. Eu queria saber como é que você está vendo a economia do Brasil. É muito preocupante a situação do país, né, Edson? É um país que cresce pouco, a economia cresce pouco, isso não é de agora, já vem de alguns anos e na minha humilde opinião, na minha forma de entender, um problema de equívocos de gestão provocados nos anos anteriores. A inércia econômica, nós passamos por um momento muito positivo, a economia mundial forte, o Brasil surfando essa mesma onda. Nós fomentamos, no momento de crise, 2008, 2009, nós fomentamos o consumo interno para poder superar a crise e, na verdade, nós passamos por aquele momento econômico mundial de uma maneira bastante tranquila, mas nós deixamos de fazer, como eu falo, nosso governo, deixamos de fazer a lição de casa quando nós não investimos em infraestrutura para propiciar a continuidade do crescimento econômico. Nós não planejamos nada, né? Tudo que você vê de investimento por parte do poder público, principalmente federal, é para cobrir déficits que já existem. E isso que aconteceu, ou seja, se investiu nada em infraestrutura, se planejou muito pouco, aliás, tratou-se muito mal a coisa pública, não estou nem falando dos escândalos que aí estão, mas a questão da economia, da forma como que está. Eu tenho uma equação que nós temos discutido em algumas pessoas, que você não consegue encontrar a solução para ela. O que é que eu estou dizendo? O país é um país que cresce pouco, ou seja, a demanda é pequena, mas nós temos um processo inflacionário. São equações que você não encontra no mundo, a menos em países onde haja conflito, que não é o caso do Brasil. Então, essa manifestação da sociedade, e é um sentimento nosso, não é contra a pessoa da presidente, não é contra o indivíduo, não é contra um partido, né? É contra o rumo que o país está indo. E nós temos que dar um basta, trazer o país aos trilhos. Não teremos meses fáceis. Eu não vejo, da mesma forma que a inércia trouxe o Brasil numa condição boa e veio resultar na situação que estamos
com toda a deficiência de atuação do governo federal, ou seja, com todos os erros cometidos ao longo dos últimos anos, nós temos que começar a tomar atitudes acertadas agora para retomar. E essa retomada também passa por uma inércia, e essa inércia não é curta. Nós não vamos conseguir isso amanhã, esse ano, e eu acredito que nem o ano que vem. Nós temos aí pelo menos uns 2 anos de muita dificuldade, de muita luta. E o que mais nos preocupa é que você vê medidas sendo adotadas pelo governo que eu não reputo como medidas equivocadas. O governo tem sim que promover alguns ajustes. Quando você fala governo, você fala do Estado ou do governo federal? Governo federal. Mas esses ajustes deveriam começar no próprio governo. Deveria estar sendo promovida uma reforma administrativa para reduzir os gastos desse governo, para que ele consiga contribuir para o equilíbrio das suas contas, e aí a sociedade também participar com as ações, com as medidas que esse governo tem adotado. Acontece que ele tomou primeiro as medidas atribuindo à sociedade a maior parte desse peso, ou seja, o aumento de tributos, o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do custo da energia e o aumento do custo de vida da sociedade. O aumento da atividade produtora depõe contra esse crescimento econômico. O que é que eu falo? Tudo isso traz redução da competitividade da classe produtora, uma redução do consumo por conta do custo e o receio desse cidadão, porque vê o desemprego batendo ao seu entorno. Então, esse menos dinheiro no mercado por conta do desemprego, menos consumo, menos demanda por novos produtos, menos atividade industrial, menos atividade produtora, mais desemprego. E menos poder de barganha também. Que é esse o ciclo vicioso que nós temos que pegar e estancar e retomar o crescimento. E para isso demanda atitudes, medidas corretas por parte do Poder Público Federal e tempo para resgatar a confiança do consumidor interno, a confiança do investidor, para que a economia volte a crescer. Muito embora você se resguardou de falar dos escândalos, mas acho que nós não podemos deixar isso aí quieto. Por que que nossa economia está tão difícil, na minha humilde opinião, como você bem colocou? Quando que se viu tanta propina, tanto dinheiro desviado, como é o caso aí da Petrobras? Nós teríamos que ter orgulho dessa empresa existir no nosso país. Quanto dinheiro está sendo desviado, foi desviado, e como está sendo mal dimensionado isso tudo. E o pior, o nosso país é um país da impunidade, onde as pessoas sabem que podem cometer os seus crimes e não ser punidos. Tapiel, alguém do mensalão está preso aí? E Edson, esse é mais um ponto que eu falo da questão da credibilidade. As atitudes até agora demonstradas por parte do governo federal e os pronunciamentos por parte dos governantes, tanto a presidente como os seus ministros, não atendem à expectativa somente do mercado internacional. A questão dos escândalos é verdade. A corrupção não é uma novidade no país, não é uma novidade nos países de sangue latino. A própria presidente veio a público dizer que a corrupção era uma velha senhora. Só que é uma frase muito infeliz, porque essa velha senhora tem uma neta aí de 12 anos, conforme foi dito pela população, que rouba muito mais do que ela mesma. Então, essas mensagens têm que ter o cunho de responsabilidade para que a confiabilidade do país, para que a confiança do investidor seja resgatada e nós possamos superar os momentos difíceis que nos avizinham. Porque nós temos mais multinacionais do que empresas, do que indústrias nacionais. E é isso que eu falo. O capital, ele não tem pátria. E ele não aceita desaforo. Então, se ele estiver aportado e ele sentir que o retorno desse investimento está aquém da expectativa, aquém das projeções feitas, ele não espera o terceiro momento né? para sair daqui. E é essa a nossa responsabilidade quando você representa o capital estrangeiro. Então, como você desenvolver
soluções para esse momento que nós passamos.